Estamos começando mais um Simplesmente Iva Maria. Gratidão a você que faz parte do nosso jornalismo do bem. Obrigada a quem compartilha as nossas mensagens, programas na rede social e que, claro, me incentiva a cada dia produzir mais conteúdo. Hoje, diante de tudo que nós estamos atravessando no mundo, eu quero falar com você sobre o medo. Um sentimento que muitas das vezes não é muito expresso. As pessoas costumam às vezes dizer receio no lugar do medo, mas fato é que esse é um sentimento que precisa ser, nesse momento, mais do que em qualquer outro, olhado com carinho. Eu quero compartilhar aqui com você o que diz o nosso dicionário. Medo, um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, ou que, ao contrário, suscita essa consciência ao se sentir ameaçado. Temor, ansiedade irracional ou fundamentada. Nós estamos vivendo momentos desafiadores. O medo é um sentimento que a gente não sabe lidar. E o mais interessante é que, segundo a neurociência, e os neurocientistas estão aí, os psicoterapeutas, os terapeutas, os profissionais de um modo geral, especialistas, cientistas, mostrando como é que funciona isso no nosso cérebro. Quando sentimos medo diante de uma situação desafiadora, é uma espécie de proteção. Nos dá o ímpeto de ação. O medo descarrega em nós hormônios, como, por exemplo, a adrenalina, cortisol, que é o hormônio do estresse. Porque você precisa de estar num pico acelerado de emoção para poder startar uma ação. Isso é natural, acontece com a gente. Mas nesses tempos de desafios diante do coronavírus, nós estamos vivendo momentos de isolamento, momentos de ansiedade, sem muita expectativa do que vai acontecer, porque tudo é desafiador, tudo é novo, muito novo, em todos os aspectos. E ao mesmo tempo, nesse isolamento, as pessoas estão tendo que trabalhar. Houve uma migração muito acentuada de um mundo virtual, onde as pessoas usavam até muito mais para relacionamento, e agora estão usando como ferramenta de trabalho e estão se dando intensamente. Junto com isso, muitas ondas eletromagnéticas, televisão, ligado o tempo inteiro, mostrando os números, que são sempre assustadores. E aí você está trabalhando mais, vendo muito mais notícias que, em sua maioria, mostram apenas o lado negativo de tudo, porque tudo tem dois lados. Quando a gente fala em tantas pessoas infectadas, também é preciso levar em conta quantas pessoas recuperadas. E essa é uma ênfase que se dá muito pouco. Então é uma mensagem o tempo inteiro de perigo, 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 perigo. Fora o fato de que você está sem luz do sol, que é equilibrador, que é potencialmente nossa vitamina D, que trabalha o sistema imunológico, mas acentua as questões familiares, todo mundo junto o tempo inteiro. Quando se passava muito mais tempo distante, agora é praticamente todo o tempo a família junta, e crianças em estado de ansiedade porque estavam acostumadas a uma série de tarefas que agora não podem mais externamente. Todo mundo num clima de tensão. Já existe uma tensão aí. Tensão de dar conta do trabalho, muitos profissionais que tiveram que migrar
muito rapidamente para um sistema, como professores que estão tendo que dar aula e que, na maioria, estavam em sala de aula fisicamente, preparavam aula, estavam em contato com alunos, agora estão trabalhando excessivamente, produzindo conteúdo, produzindo vídeo, acompanhando esses alunos online e uma série de coisas acontecendo em todas as profissões. Esse é só um pequeno exemplo. Quem trabalhava 5, 6 horas por dia, 8, está trabalhando quase que 10, 12, às vezes o dia inteiro. Tudo isso é muito desgastante. E a gente não sabe como se comportar diante de tudo isso porque é novo. O nosso cérebro racional, ele compreende a mudança de comportamento. Mas o nosso emocional tem muito mais dificuldade e demora muito mais tempo para compreender tudo isso e gerenciar tudo isso. E aí, o medo vem através de um prolongado perigo. Já não é mais aquele medo que vem e passa, porque alguma coisa já foi resolvida e tem uma solução. É um medo contínuo, que vai minando, 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 e você, muitas das vezes, teve que viver um luto durante esse período, que acentua ainda mais a sensação. E eu quero só, nesse momento, me solidarizar com todos que estão aí, vivendo esses tempos de medo. Mas eu estou aqui também como terapeuta, para mostrar para você que é possível lidar melhor com isso. A gente sabe que tudo está ligado à nossa imunidade, é preciso ter uma excelente imunidade para que realmente a gente consiga viver diante de tantas bactérias, de tantos vírus, no cotidiano normal da vida. Você precisa ter uma boa imunidade para ter saúde. Isso está simplesmente muito claro, não é verdade? E você sabe o que o medo faz? Ele enfraquece o nosso sistema imunológico, porque há uma descarga de hormônio contínuo no sangue. Então todo o nosso sistema está reagindo a hormônios que enfraquecem. Ou seja, medo é um sentimento que vai prejudicar e prejudica o nosso sistema imunológico. E agora, Iva? Tá bom, eu já entendi. Mas como nós podemos lidar com isso? Eu tenho algumas sugestões. Pessoas que estão trabalhando demais, cansadas, com dores de cabeça, de tanto ficar diante de uma tela de computador, podem utilizar, por exemplo, o poder do óleo essencial de hortelã-pimenta. O tempo é pouco para falar de tanta coisa, mas eu quero destacar que o seu aroma é útil em dores de cabeça, em enxaquecas e em todos os tipos de enjoos, principalmente em viagens. O óleo essencial de hortelã-pimenta também é estimulante circulatório. E o mais interessante são os efeitos emocionais. Ajuda a clarear a mente e melhora a concentração. É considerado óleo da transformação. Transforma tudo o que for necessário. Encoraja a visualização e auxilia na transformação das fortes emoções como traumas, medos, pânico, choque, histeria, ódio, paixão. Nas suas propriedades medicinais, podemos destacar que é antitussígeno, antisséptico, antiviral, expectorante e antiespasmódico das vias aéreas. Por isso, muito bom para tosse, gripe, resfriado, asma, bronquite e sinusite.
É um estimulante, ótimo para fadiga mental e física e para cansaço. Essas são algumas das vantagens que eu destaco hoje aqui do óleo essencial de hortelã-pimenta. Pode ser usado em óleos corporais, em massagem, em banhos, em compressas, em escalda-pés, em argilas, em inalações, como aromatizante de ambiente ou no aromatizador pessoal. Extremamente refrescante. Mas é preciso prestar atenção que o seu uso não é recomendado em grávidas, lactantes, crianças menores de 5 anos e até contraindicado para algumas pessoas que têm processos alérgicos. Na dúvida, consulte o aromaterapeuta ou o naturopata. E para finalizar, eu ainda não contei, é um ótimo antioxidante. O óleo essencial de hortelã-pimenta você deve usar durante o dia. À noite, em outro programa, já falei sobre ele, meu queridinho, óleo essencial de lavanda. Além disso, faça yoga, meditação, pratique o mindfulness, que é a atenção plena em tudo que a gente faz. E agradeça por cada pequenina coisa do seu dia a dia. Quanto ao medo, primeiro é preciso aceitar, reconhecer, escreva sobre ele. Converse com alguém sobre esse sentimento. Aproveite e escreva também ressaltando suas vitórias. Veja bons vídeos inspiradores, livros, vídeos, desde que inspiradores. E cultive pensamentos positivos. E como eu sempre mostro aqui no nosso programa, aquilo que nos dá mais ânimo, que nos energiza, que nos auxilia a viver melhor, eu quero te convidar a vir comigo para um espaço cultural maravilhoso, rural, em Bom Jardim, fica em Nova Friburgo, onde eu tive a oportunidade de aprender com um mestre, um homeopata popular, terapeuta, Damásio Pimentel. Estivemos no Sobrado Cultural Rural, um ponto de cultura rural, ecomuseu rural e biblioteca de artes visuais. O ponto de cultura fica no distrito de Barra Alegre, em Bom Jardim, divisa com Nova Friburgo. Foi um final de semana do ciclo de oficinas com homeopatas populares. Na oportunidade, aprendemos mais sobre homeopatia, ervas medicinais e radiestesia com o terapeuta Damásio Pimentel. Ele é natural de Sumidouro, também no estado do Rio. Seu Damásio, conte um pouco da história da sua vida e, mais especificamente, essa relação com os tratamentos naturais. A gente é na região serrana, né? Eu moro no município de Sumidouro, fui nascido e criado lá, nunca a gente mudou. E o meu pai largou essa herança para mim, que foi muito boa. Porque o meu pai, ele trabalhava com erva, né? Atendia as pessoas, a minha mãe era parteira, muitas crianças nasciam na mão dela, naquele lugar que não tinha muito recurso, então todo mundo recorria para a minha casa, para a casa do meu pai. E o que acontece? Essa herança que ele largou para mim, eu tento levar, né, e tento deixar para os meus filhos. Porque desde que eu entendo por gente, que a gente começou a entender por gente, a gente já vivia atrás das ervas, atrás do meu pai. O meu pai ensinava o que a gente tinha que fazer com aquela erva, qual era o reconhecimento, era através do aroma, através da textura, porque, na verdade, tem muitas ervas que ela é parecida uma com a outra. O que acontece? Às vezes ela é confundida. Então, esse saber que o meu pai larga para a gente não acha no livro. Não tem escola que possa ensinar isso, né? Porque, às vezes, vende uma foto no livro, você chega na mata lá, muito importante o livro para a gente aprender, mas é diferente, às vezes, a foto. Às vezes dá para confundir. E esse conhecimento popular, né, que nem meu pai deixou, ele teve do meu avô,
e agora a gente quero largar com meus filhos, é um conhecimento que é a prática de cada um de nós. Então é aquilo que eu faço, é aquilo que a gente gosta de fazer. O senhor tem um espaço de saúde natural que atende muita gente. Como é esse trabalho realizado no Espaço Mãos de Anjo? Hoje a gente tem um espaço, né, no município de Sumidouro, fazendo divisa com Teresópolis, em Soledade 2. O meu espaço é perto da Igreja Católica, Nossa Senhora Rosa Mística. Trabalha eu e mais 2 filhas. A minha filha saiu, a mais velha, saiu para o Rio para estudar, né? Ela se formou em radiologia. A outra se formou em enfermeira. E elas acharam que deveria de me ajudar, então lá comigo, né? Eu estou tentando passar para elas o conhecimento que eu tive do meu pai e ajuda o espaço que a gente trabalha, a gente fala que não é da gente, é do povo, porque o meu trabalho, o nosso trabalho, eu combinei tanto com a minha filha Fernanda como a Carla, que a gente não ia cobrar, a gente ia doar. A gente sobrevive um pouco lá dos produtos que a gente faz, que é o fitoterápico, a homeopatia, a pomada milagrosa, a gente faz xarope, a gente faz garrafada, e a gente faz esse conjunto e a gente vende o produto. Aí a gente sobrevive sobre isso. Mas e assim, às vezes as pessoas falam assim, quanto que você cobra no atendimento? Às vezes pergunta, quanto você cobra para consulta? A gente não pode dar consulta, só o médico, a gente faz um atendimento. A pessoa procura e a gente faz aquele atendimento. Esse atendimento, quanto custa? O atendimento a gente não custa. Se você chegou lá e não teve problema, a gente não encontrou problema na pessoa, se ele não pegar remédio nenhum, ele não vai pagar nada. Esse é o nosso trabalho. Quais são as práticas que são disponibilizadas para a população nesse local? Meu pai morreu em 94. Ele deixou a gente em 94. E aí, o que acontece? Aí ficou um pouco meio assim, a gente ficou meio perdido naquela época, como é que ia continuar e tal. Aí eu encontrei um médico que ele me adotou como pai. Que eu posso até falar o nome dele, porque ele é meu pai mesmo. É o Sérgio Niktiuk. E eu não tinha condições de fazer os cursos. E ele me ajudou. Ele me convidava como meu ajudante, ele me convidava para me ajudar e eu acabava fazendo o curso. E ele me dava o certificado. Então eu fiz com ele reiki, eu fiz com ele ventosoterapia, cromoterapia, mochoterapia, eu fiz auriculoterapia. Então a gente tem essa terapia lá. A gente faz um conjunto. Seu Damásio, como é ter uma vida assim, tão conectada com a natureza? É maravilhoso, é um privilégio para a gente. É uma graça de Deus. Eu me sinto muito feliz naquilo que eu faço. E o que o senhor pode falar para as pessoas sobre a importância dos tratamentos naturais e a diferença dos tratamentos alopáticos? O que acontece? O tratamento natural, a gente vê o resultado, a gente vê as pessoas ser curadas com aquilo. Às vezes um chá, às vezes tipo o fitoterápico, o emprasto, que a gente trabalha também com argila, a gente vê o resultado, né? E o alopático a gente precisa, na hora que a gente tiver, vamos supor assim, numa crise, por exemplo, às vezes a gente não dá conta, eu mando muita gente para o médico, que a gente vê que a gente não, muito por causa da família, né? Que às vezes sente pressão, a gente manda muita gente para o médico. Mas a gente vê pessoas tomando alopático, remédio da farmácia, aí 10, 15, 20 anos, o mesmo remédio não resolveu. Às vezes um tratamento lá sério, quem trabalha com radiestesia, trabalha com biodigital, que é um método que a gente trabalha, a gente descobre o problema e a gente
dá o remédio e a gente vê um resultado bom. As pessoas se sentem bem, né? Eu acho que a diferença é essa. Eu aprendi muito com o senhor nesse final de semana. É evidente que, como terapeuta, o senhor conhece bastante de plantas medicinais. É o suficiente? Tem ideia de quantas ervas o senhor conhece e quantas tem na sua propriedade? A gente falta conhecer muita erva ainda. Mas lá o nosso bioma, lá no sítio onde eu nasci e foi criado, a gente conhece quase todas. Né? Que o meu pai ele ensinava a gente quase todas. A minha maior tristeza é que às vezes a gente vai para outros lugares e tem umas ervas diferentes que a gente nunca, poxa, eu não conheço essa erva. E a gente quer procurar a pessoa do lugar para ver se ele conhece, para a gente passar a conhecer também. Então não é dizer que a gente conhece tantas ervas, a gente conhece aquelas. Ainda eu não fiz ainda assim, eu tenho vontade de fazer, com a ajuda das minhas filhas, fazer assim um mapeamento, né? Mapear, pelo menos lá no meu sítio, que eu tenho bastante erva, tem uma matazinha muito boa, de fazer, mas ainda não fiz. E essa resposta eu vou ficar te devendo. Damásio Pimentel, hoje tem muitos medicamentos alopáticos que a gente observa que estão sendo tirados das plantas. No seu ponto de vista, qual é a vantagem de utilizar realmente a planta e não certos medicamentos que são retirados dela? Pois é, a diferença está aí, porque eu não tenho curso de farmácia, mas eu lido muito com isso e tenho muito contato nesse curso com essas pessoas. Então, as informações que eles passam para a gente que é o seguinte: uma planta que tem um princípio ativo, por exemplo, que posso tirar, ela é um antibiótico, um analgésico. Vamos falar assim, um antibiótico, por exemplo. Uma planta, eu vou dar um exemplo do achapês. Ele é muito bom, ele tem um poder muito grande curativo. Então, se ele tem aquela essência do antibiótico, por exemplo, ela é isolada, né, as outras células daquela planta, aquela planta e tira só o princípio ativo daquele antibiótico. O que acontece? O antibiótico ele faz mal, ele é necessário em algum ponto, ele para infecções, para essas coisas assim, mas ele estraga o outro órgão, principalmente o fígado, o rim, o próprio estômago. A pessoa que toma muito antibiótico pode causar anemia, porque fica ruim, perde o paladar, fica ruim para comer. Então, ajuda numa parte e atrapalha na outra. Quando a gente faz um fitoterápico da planta inteira, você usou a planta inteira, porque o Criador, nosso Deus, quando ele fez, que ele colocou a essência do antibiótico naquela planta, mas tem outras substâncias que não vai deixar aquele antibiótico fazer mal. Então, o que acontece? É um conjunto, é uma planta toda. Então, está ali a cura e a proteção. Eu acho que a diferença está aí. As informações que as pessoas passam para a gente. E a gente chegou na conclusão que é isso que está aí. Que tal falar agora um pouco para a gente sobre como foi essa experiência de estar aqui nos proporcionando essa oficina tão maravilhosa? Foi maravilhoso, o povo tem muita paciência com a gente. E é um privilégio, uma alegria a gente passar o conhecimento para os outros. Porque eu tenho visto muitos conhecimentos populares morrer junto com a pessoa, por timidez, às vezes por vergonha, porque às vezes de apelido que coloca, porque a pessoa que trabalha com erva, ele é muito assim, bota muito, eu até faço uma brincadeira, quando a gente, no começo que a gente engrenou mesmo nisso, a gente recebia nome de bruxo, nome disso, nome de adivinhão, nome daquilo, né? E eu ainda brincava com as pessoas, eu não mereço tanto título, eu sou humano, meu nome é Damásio, né? E às vezes, por causa disso, a pessoa não tem coragem de brincar dessa forma e falar assim, aquele conhecimento fica com aquela pessoa vai ficando velhinha, não passa para ninguém e acaba morrendo com ele. Isso eu acho que é um prejuízo para a nação, para nós, para a nossa população, acontecer isso.
Então eu tenho o objetivo de o quê? O pouco que eu sei eu quero passar. Por isso que eu me sinto muito feliz por isso. Às vezes a gente não passa como a pessoa deveria e merece receber, mas a gente faz o máximo. Antes de encerrar esse nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a gente. Eu queria dizer para essas pessoas que trabalham na área que a gente trabalha, principalmente as pessoas rezadeiras, as raizeiras, as pessoas que trabalham nessa área, que têm esse conhecimento, que não deixa morrer com ela, que passa para o jovem, incentiva o jovem, faça um evento que nem teve aqui esse fim de semana, participe, não fique com vergonha, porque é um dom dado por Deus, um dom maravilhoso, e não pode ficar só para a gente, né? O nosso Senhor Jesus Cristo disse, né? Quem enterrar o seu talento vai ficar ruim para ele, né? Então quem tem um talento tem que passar para quem fica. E o conselho e a mensagem que eu deixo nesse momento é para essas pessoas que têm vergonha do que fazem. Porque eu tenho topado. Aí eu visitei mesmo uma senhora esse dia atrás, que eu falei, a senhora reza essa reza aí e tal, a senhora não tem vontade de ensinar? Eu teria vontade de aprender. Ah, não, meu filho, estão me chamando aí disso, daquilo, é melhor não. É uma pena isso. Gente, quem estiver ouvindo a gente, não faça isso. Passa teu conhecimento para os jovens, para as crianças, vai nas escolas, né, de municipal, estadual, conversa com o diretor, dá uma palestra, fala alguma coisa. Isso não pode morrer. Minha gratidão a Marjorie, do Sobrado Cultural Rural, que nos recebeu com tanto carinho, e minha gratidão, terapeuta Damásio Pimentel. E eu que agradeço pelo privilégio de estar aqui e de poder passar um pouquinho de conhecimento que não é meu, eu sei que é de Deus e segundo o meu Pai. Obrigado. Foi maravilhoso poder usufruir de um lugar tão abençoado e estar em contato com terapeutas maravilhosos numa oficina com esse homem que me ensinou tanto sobre tinturas, ervas, homeopatia, radiestesia e a sua experiência de vida. Muito obrigada, Damásio. Fez parte da nossa oficina uma vivência na mata. Dentro da propriedade, acompanhamos o terapeuta Damásio em uma aula de campo. Ela dá uma frutinha também, umas mexeriquinhas assim que você come. Essa não, aqui essa já não aqui eu é, né? aperto ruão. É o quê? Essa aqui eu aperto ruão, ó. Então é só comer? Não, você tem que fazer o chá, a frutinha você come. Muitas pessoas, minha mãe fazia geleia, porque tinha muita. Respirando ar puro e em boa companhia, obtivemos diversas informações sobre ervas, como identificá-las e para que servem. Simplesmente encantador perceber a força da natureza. Todos os remédios que precisamos estão aqui, na mata, à nossa disposição. Novos conhecimentos, maravilhosas experiências, uma vivência inesquecível. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje e eu quero te convidar mais uma vez. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, vá lá, Iva Maria, inscreva-se e compartilhe o nosso jornalismo do bem. Tem tanta coisa boa nos programas anteriores que você pode rever no nosso canal e nos acompanhe na rede social, Facebook, Instagram. E se precisar, a naturopata Iva Maria está à sua disposição. É um privilégio estar aqui para você. Muito obrigada e eu te espero na próxima oportunidade, quando estaremos aqui, mais uma vez, compartilhando o nosso jornalismo do bem. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre! Oferecimento Estúdio da Beleza Cátia Mendonça.
Fisioterapia dermatofuncional Edviges Unsonst e Iva Maria Naturopatia. Práticas integrativas e complementares em saúde. Agende a sua hora. Atendimentos em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia.